Eu quero ter uma conversa franca com você, lojista, sobre o futuro do seu e-commerce aqui no Brasil. E nessa conversa eu vou te apresentar um novo formato de venda por e-commerce que vai ser um divisor de águas entre e-commerces que crescem com lucro consistente e e-commerces que acabam vendendo um almoço para pagar a janta, por assim dizer, ou até acabam fechando as suas operações. Agora imagine que dia 15 de janeiro de 2019 eu chegasse para você e falasse o seguinte: olha, eu sei que você é um lojista físico, tem uma loja física na sua cidade, está indo bem, está crescendo, está vendendo. Você até tem um perfil no Instagram, um site ali que você não costuma focar muito, faz umas vendas ou outras ali pela internet, mas o seu foco está aqui na loja física que está indo bem. Só que assim que virar o ano para 2020, vai chegar uma doença que vai abranger o mundo inteiro, a C19, e vai obrigar todas as lojas físicas a fecharem por tempo indeterminado. E só quem souber vender pela internet, através de anúncios online, Google, YouTube, Instagram, o seu próprio site de e-commerce, vai conseguir continuar ativo e crescendo o seu negócio. O que você teria feito com essa informação? Talvez você teria se antecipado melhor, começado a criar conteúdo no Instagram, começado a se posicionar nas redes sociais, criado um site de e-commerce muito bem feito, todos os seus produtos cadastrados, né, fazendo mais atendimentos pelo WhatsApp, começado a fazer tráfego pago e tudo mais. E aí você poderia ter surfado ainda mais essa onda de vendas pela internet que foi esses anos, né, aí da C19. Ou se você já vendesse pela internet, você talvez teria conseguido vender ainda mais por já ter um Instagram bem feito, um site e tudo mais, só que se antecipado a tudo isso que ia acontecer. Aumentado o seu estoque, aumentado a sua equipe e tudo mais para atender essa demanda. E se eu te dissesse, hoje dia 15 de janeiro de 2025, 6 anos depois, o e-commerce está passando por uma mudança tão drástica quanto essa de 2019. O ponto positivo, que graças a Deus não tem uma doença envolvida dessa vez. Mas isso vai mudar completamente a forma de fazer vendas por e-commerce. Nos últimos 3, 4 anos, e-commerces que faziam apenas o básico bem feito, eles tiveram resultado, conseguiram crescer, conseguiram lucrar e se manter no mercado. Quando eu falo básico, eu digo ter um perfil no Instagram minimamente bem feito, com a produção de conteúdo consistente, fazer tráfego pago muito bem feito, tanto no Google Ads, que abrange o YouTube também, quanto no Meta, que é o Facebook, o Instagram e tudo mais, eles conseguiram crescer. Só que a raiz desse problema é que e-commerces que faziam apenas o básico, eles olhavam para métricas básicas também. Por exemplo, o ROAS. Muitos lojistas ainda estão extremamente apegados ao ROAS, que é o retorno sobre o gasto em anúncios, né? Que mostra lá no gerenciador de negócios, no gerenciador do Meta, no gerenciador do Google, né? O famoso ROI, as pessoas chamam de ROI também. Olha ali, pô, investi 10 mil reais e voltou 35 mil reais. Meu ROAS é de 3,5. Não tá bom, tá? Meu Deus, não tá dando certo, eu preciso dar um jeito e tudo mais. Só que eles estão olhando para o lado errado. Essa métrica antigamente era 9 vezes, 10 vezes, 15, 20 vezes. Ainda tem projetos que a gente consegue entregar ROAS altíssimo assim, mas são atípicos, né? Mas enfim, a raiz do problema é olhar para essa métrica de forma isolada e não entender que as coisas mudaram, que não tem mais como você metrificar o seu resultado através do ROAS. Qual que é o problema de fazer isso? As plataformas de anúncio elas têm uma limitação hoje para conseguir captar os dados do cliente. Tanto limitações jurídicas, né? A famosa Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, ela foi se intensificando ao longo dos anos e fazendo com que tanto o Google quanto o Meta não conseguissem captar mais tantas informações do cliente. Principalmente, eu ia pegar meu celular e eu estou gravando com ele, olha as ideias. Mas principalmente para quem usa iPhone, a própria Apple também, ela impede o Meta de conseguir entender as ações que um usuário do iPhone toma dentro de um site. Então entende que se o cara entra pelo iPhone, faz uma compra no seu site, a ferramenta não vai conseguir entender essa compra na maioria dos casos. Então não tem como você metrificar o resultado através do ROAS apenas, porque muitas métricas são perdidas ali. E muitos lojistas ficam olhando para isso, achando que é isso que vai aumentar o faturamento deles, ter um ROAS mais alto. Claro que isso é importante, controlar o ROAS, mas eu estou dizendo que não é mais o principal. Então e-commerces que continuam fazendo apenas o básico, olhando para métricas básicas como o ROAS, não vão crescer mais daqui para frente. Essa é a raiz do problema. Agora em 2025 realmente está mais difícil vender na internet. Talvez o dólar impactou no seu custo, no seu lucro, né, nos seus produtos e tudo mais. O tráfego pago ficou mais caro, né, porque tem mais anunciantes competindo pela atenção do mesmo cliente. Você tem mais concorrentes hoje em dia do que antigamente. E também os clientes estão mais inteligentes e exigentes ao comprar na internet. Tudo isso dificulta vender pela internet.
Porém, só é difícil para quem não se adapta, para quem não entende o que fazer daqui para frente. Então você já entendeu o problema. A raiz do problema são lojistas e colaboradores que ainda olham para métricas básicas. Só sabem fazer o básico. E o básico já foi importante, mas daqui para frente quem faz apenas o básico vai ficar para trás, vai vender o almoço para pagar a janta. Então agora vamos entender para onde que você lojista e eu como colaborador de e-commerce precisamos olhar para continuar crescendo com lucratividade e previsibilidade. Duas coisas extremamente importantes em todo o projeto de e-commerce. E tudo que eu vou te falar daqui para frente são coisas que eu já aplico com os meus clientes desde 2022. Então já faz pouco mais de 2 anos que a Happn Media, minha empresa, adaptou toda a sua entrega de soluções e de resultados para os meus clientes lojistas para continuar crescendo o e-commerce deles, mesmo com essas novas mudanças e desafios que o e-commerce trouxe. E se você também gostaria de ter a Happn Media como um parceiro ajudando a escalar o seu e-commerce com lucratividade e previsibilidade, eu te convido a clicar no primeiro link aqui da descrição e também no primeiro comentário fixado. Lá você vai conhecer a minha aceleração de e-commerce, que é um método de 4 pilares responsável por mais de 35 milhões de reais de faturamento que nós já geramos para os nossos clientes lojistas. Então clica lá e conheça mais a minha aceleração. Agora voltando ao assunto, as duas coisas que a gente precisa olhar daqui para frente é o CAC e o LTV. Você com certeza já ouviu esses termos aí pela internet. Felizmente, bastante gente está percebendo isso, mas a modesta parte, muita gente está falando esses termos aí na internet sem sequer aplicar nos seus próprios e-commerces ou com seus próprios clientes. Não seja esse tipo de pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa também, então se eu estou te falando isso é porque eu já aplico isso, já validei com diversos projetos, como eu acabei de dizer. Vamos lá, o que é o CAC e o LTV? O CAC é o custo de aquisição por cliente. Não é quanto você paga ali numa campanha para fazer uma venda, tá? Quando a gente fala custo de aquisição por cliente, se refere a clientes novos. Então imagina que você fez 100 vendas no mês de janeiro. Dessas 100 vendas, 70 foram clientes novos e 30 foram clientes recorrentes que já compram com você. Apenas esses 70 clientes novos vão entrar nessa conta de CAC. Então você vai pegar quanto que você investiu em tráfego pago e vai dividir pelo número de clientes novos, beleza? Isso é o CAC, é muito simples de fazer essa conta. Por que o CAC é tão importante? Porque se ele for muito caro, você vai estar tendo prejuízo às vezes ao vender para um cliente. Se ele for muito barato, você vai ter uma lucratividade maior vendendo para aquele cliente. Então a gente trabalha estratégias para diminuir o seu custo de aquisição por cliente, diminuir o seu CAC, ou pelo menos controlar ele, para que você possa fazer uma primeira venda já com lucro para aquele cliente e continuar vendendo para ele várias vezes. Então, o CAC, nós já entendemos a importância dele. Agora, o que é o LTV? LTV significa Lifetime Value. De forma bem simples, né? Traduzindo, Lifetime Value é valor da vida útil. Lifetime, tempo de vida e valor, value e valor. Então, valor do tempo de vida ou valor da vida útil. Significa qual que é o valor que um cliente gasta com você dentro de um período de tempo. Esse período pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. Como que eu faço? Eu analiso o LTV mensal, semestral e anual dos meus clientes. Então assim a gente consegue entender dentro de um mês, nesse mês aqui, o faturamento que a gente teve, quanto veio de clientes recorrentes, clientes que já compraram. Aí dentro de 6 meses, quanto do faturamento veio de clientes que já compraram antes. E desses clientes, qual foi o valor que eles compraram? Dentro de 1 ano, mesma coisa. Assim a gente consegue entender qual que é a representatividade de clientes recorrentes no nosso faturamento. Voltando um pouco lá atrás, né? A gente já entendeu que está mais difícil vender para um cliente novo, certo? Então, quando a gente vende para um cliente novo, a gente precisa fazer com que ele compre 10, 100, 1000 vezes com a gente durante toda a vida dele. Isso é o LTV. Por isso que ele é tão importante. A gente precisa trabalhar estratégias para vender diversas vezes para o mesmo cliente. Porque uma vez que a gente captou ele como cliente, a segunda venda vai ser mais barata que a primeira. Deixa eu reformular. Uma vez que a gente captou ele como cliente, a segunda vez que a gente vender para ele vai custar mais barato do que a primeira vez. Porque a primeira vez foi por tráfego pago, foi mais caro. A segunda vez eu posso vender para ele através do WhatsApp, através do Instagram orgânico, através de uma campanha de e-mail marketing. Você entendeu onde eu quero chegar? Quando a gente capta um cliente e ele está na nossa base de clientes, a gente pode vender para ele milhares de vezes, literalmente, se for contar o período de vida inteiro. É aqui que nós temos que olhar para continuar escalando o e-commerce de 2025 para frente.
Não adianta você continuar focado na primeira venda. Você tem que fazer uma primeira venda bem feita, mas a partir daquele exato momento já focar em fazer a segunda, a terceira, a quarta venda para o mesmo cliente. E é assim que você vai crescer, vai se tornar um e-commerce lucrativo e crescer com previsibilidade. Vai saber onde você vai chegar daqui 2, 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Né? Vai conseguir planejar suas metas de uma forma realista e bater elas. Se você continuar olhando para ROAS, para a campanha, você vai tirar o foco do que é mais importante nesse momento, que é controlar o seu CAC e o seu LTV. Bom, esse vídeo foi mais para te apresentar, né, para mudar a sua visão. Talvez se você estivesse focando em métricas erradas, você focar agora nas métricas certas. Eu não entrei em méritos, né, em detalhes sobre como controlar o CAC, como aumentar o LTV. Tem conteúdos específicos sobre isso, é só você se inscrever no meu canal e ver outros vídeos sobre esse assunto que você vai entender perfeitamente como aumentar o seu LTV e diminuir o seu CAC. Então foi só para te apresentar primeiro. Se você chegou até aqui, eu tenho a sensação de missão cumprida, que talvez eu consegui mudar o seu foco de métricas erradas para as métricas certas. E isso já me deixa satisfeito. Eu tenho certeza que você olhando para o caminho certo agora, você vai conseguir adaptar as suas estratégias para continuar crescendo. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que eu realmente tenha agregado para você nesse vídeo. E se esse vídeo agregou alguma coisa para você, toca aqui para se inscrever no meu canal, que eu tenho certeza que os outros conteúdos também vão agregar. Vou deixar aqui algumas sugestões de conteúdo para você assistir e até a próxima. Tamo junto!